Meus irmãos, nós estamos numa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Nós começamos essa série lá no ano passado, fizemos uma pausa para o Natal, para a organização da igreja, para a Páscoa, e retomamos. E nós retomamos num ponto crucial dessa carta, numa curva de aplicação, onde Paulo quer nos ensinar como é a vida do crente cheio do Espírito Santo, no seu casamento, na sua família e no seu trabalho. Nós já vimos que no casamento a mulher se submete amorosamente ao marido e o marido ama sacrificialmente sua esposa. Nós vimos que na família os filhos ouvem e obedecem aos pais, e os pais disciplinam e ensinam seus filhos para serem discípulos de Cristo. E no trabalho, nós começamos a ver na semana passada, e aprendemos que os servos devem desempenhar seu trabalho com excelência, como para o próprio Cristo. Vejam, meus irmãos, nós estamos vendo aqui que a vida do crente cheio do Espírito Santo é diferente em vários contextos, porque o Evangelho transforma a sua vida. E hoje nós veremos como Cristo transforma a vida daqueles que estão em papel de liderança. E veja como ele vai retomar os assuntos até aqui. Porque quando a gente fala de liderança, a gente não está falando somente de chefes. Essa é a primeira aplicação aqui, obviamente, que nós veremos. Mas fala também de pais e de maridos. Vejam, então, o que está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 9. Aqueles que quiserem abrir suas Bíblias nesse texto, fiquem à vontade. Os que preferirem acompanhar na projeção, poderão acompanhar a leitura de Efésios 6, verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Irmãos, existe uma tendência natural para o coração de todo ser humano. Quando ele tem poder, ele quer usar esse poder para si mesmo. É uma tendência. Porque nós somos pecadores. Porque nós nascemos em pecado e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Quando nos dão poder, aí de fato nos conhecem. Isso aparece em todo lugar. O chefe que humilha os funcionários, o pai que governa a casa pelo medo, o marido que intimida a esposa, o líder que manipula pessoas, o pastor que age como dono na igreja, o governante que usa a autoridade para benefício próprio. Em todo lugar na sociedade, podemos ver como o coração do ser humano tende a usar o poder para o mal, para si mesmo. Mas o problema não é ter autoridade. Deus quer que haja papéis de autoridade dentro da igreja, dentro do lar, dentro do casamento, na sociedade, no trabalho. Ele quer que assim seja. O problema não é o papel de autoridade. Como se todo mundo que fosse superior a mim fosse um opressor e eu o oprimido. Não é assim. O problema é o pecado dentro do coração humano. Porque o homem pecador ama dominar, ama ser servido, ama controlar, ama se sentir superior. O homem pecador é assim. E quando um homem pecador que domina, que
gosta de controlar, quando ele vê alguém que não reage, aí ele aumenta a sua crueldade. Quando um pai vê os seus filhos indefesos, ele é mais cruel. Quando um marido vê sua mulher indefesa, ele é mais cruel. Quando um líder no trabalho vê que os seus funcionários agem pelo medo, ele grita ainda mais. No mundo daquela época, quando Paulo escreveu esse texto de Efésios 6, 9, o escravo, que é para quem ele primeiramente está escrevendo, quando nos versos anteriores ele fala aos escravos, e nesse ele fala aos senhores dos escravos, a escravidão acontecia, era legalizada, e o escravo praticamente não tinha direitos. Muitos eram tratados pior que animais. O senhor dos escravos podia bater, vender, humilhar, ameaçar, separar famílias e, em alguns contextos, até matar seus escravos. A autoridade funcionava pelo medo. Mas justamente numa cultura assim, Paulo prega o Evangelho. O Evangelho entra dentro de estruturas humanas cheias de pecado e começa a transformar os relacionamentos de dentro para fora. Não para que haja rebelião e revoluções dentro de uma sociedade, mas para que cada cristão, dentro de um ambiente, possa começar a agir piedosamente. E então o Evangelho é demonstrado, porque Cristo muda a maneira como a gente trata as pessoas. A palavra de Paulo é o seguinte: vocês que são senhores de escravos, crentes, hajam diferentes. Não é porque a lei da nossa época permite bater, humilhar, vender e matar, que vocês vão fazer isso. Então hoje nós veremos, através desse texto, que todo aquele que possui autoridade deve exercê-la debaixo do senhorio de Cristo. Porque é Ele quem muda a forma como tratamos as pessoas. E nós veremos isso em 4 partes. A primeira delas é essa: o Evangelho transforma a maneira de exercer a autoridade. Veja o início do verso de número 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os seus servos. O apóstolo Paulo está falando com donos de escravos. Ele fala diretamente a ricos, a poderosos, a homens de destaque, de status daquela época. E geralmente, os poderosos não gostam de serem confrontados. Geralmente os líderes, os patrões, se incomodam quando um subordinado critica. Ou até mesmo um colega faz críticas quanto à maneira como ele trata os seus subordinados. Mas Paulo confronta. E o Evangelho confronta, portanto, todas as pessoas que estão em uma hierarquia onde devem obedecer ordens, e as pessoas que estão em uma hierarquia onde devem dar ordens. Nos versos anteriores, Paulo falou aos servos: obedeçam seus senhores com sinceridade, com boa vontade, temendo a Deus, como ao próprio Cristo. Agora, ele olha para os senhores e fala: façam a mesma coisa. Que frase impressionante. O senhor de escravo deveria tratar seu escravo da mesma forma com a qual o escravo o tratava. O que Paulo está trazendo aqui é uma ruptura radical com aquela cultura.
Na cultura romana, o senhor era superior, o escravo não era ninguém. Mas o evangelho destrói a arrogância do poder. Sabem por quê? Porque diante de Cristo, ambos são pecadores. Ambos são dependentes da graça. E ambos prestarão contas do que estão fazendo. Se o servo não está trabalhando com excelência, vai prestar contas. Se o senhor não está tratando com dignidade, vai prestar contas também. O evangelho muda a forma de exercer a autoridade. Muita gente acha que a autoridade, seja no trabalho, em casa, na igreja, no casamento, ou em qualquer outro ambiente, é liberdade para agir como quiser. Mas prestem atenção. Autoridade não é autonomia. Guardem isso. Autoridade não é autonomia. Sabem por quê? Toda autoridade é delegada. O pai não é dono dos filhos. O marido não é dono da esposa. O pastor não é dono da igreja. O patrão não é dono dos funcionários. Todo líder está em um papel de se submeter à autoridade do Senhor. Porque o cristão entende. Eu não posso tratar as pessoas como eu bem entender, do jeito que eu quero. Dentro do evangelho, há uma transformação de mente quanto no exercício de autoridade. É por isso que Jesus diz que entre vocês não seja assim como na cultura. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Paulo estava dizendo: senhores, sejam servos. Donos de escravos, sejam escravos. O mundo diz: use as pessoas para se autopromover. Cristo diz: sirva as pessoas para promover a glória de Deus. O mundo diz: mostre quem manda. Cristo diz: reflita o meu caráter. Meus irmãos, o evangelho transforma a forma como nós exercemos nossa autoridade. Basicamente, o evangelho transforma a autoridade em responsabilidade. Em segundo lugar, o que nós podemos ver nesse texto, meus irmãos, é que o evangelho condena a liderança baseada no medo. Vejam a sequência do verso. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças. Paulo vai direto ao ponto. Ameaçar escravos era comum no Império Romano. Você não vai fazer isso que eu estou mandando? Eu vou matar você. Eu vou fazer mal contra os seus familiares. Você é meu. O sistema funcionava pelo terror. Mas Paulo diz: parem com isso. E essa palavra, deixando, significa de fato largar, se desfazer disso. Não é diminuir as ameaças. Não é ameaçar menos. Não é gritar menos. Não é espancar menos. É parar com isso, de uma vez por todas. O cristão não pode governar pessoas pelo medo. E o medo é uma ferramenta natural do coração pecador. Pessoas pecadoras gostam de intimidar. Sabem por quê? Porque a intimidação produz controle rápido. É mais fácil ameaçar que ensinar. Nos poupa tempo, né? Eu dou um grito aqui e o meu filho obedece. Não vou perder meu tempo explicando por que ele fez algo de errado.
É mais fácil gritar do que discipular, mais fácil manipular do que amar. Quando eu percebo a fraqueza daquele que está sob a minha liderança, em vez de eu amar, eu uso isso para o meu bem, para a manifestação do meu poder. Tanta gente lidera assim no trabalho, em casa, na igreja. Há pais que só lideram no grito, maridos que controlam emocionalmente, chefes que aterrorizam funcionários, líderes que manipulam pessoas, governantes que oprimem. Mas isso não reflete Cristo Jesus. Cristo não governa seu povo por terror. É claro que existe temor do Senhor. É claro que nós olhamos para Deus e sabemos que a ira dele é terrível. Mas Deus, Ele não quer que nós nos acheguemos diante dele por causa de medo, mas por gratidão. Inclusive, no tempo da Reforma Protestante, antes de Lutero afixar as 95 teses na porta daquela igreja, ele foi questionado certa vez quando ele estava dando aula sobre graça de Deus. E ele foi questionado do seguinte: você não tem medo das pessoas começarem a pecar sem parar e fazer as coisas do jeito que elas querem? Você está com esse discurso muito gracioso. Ele falou: as pessoas precisam obedecer a Deus não por medo, como a igreja medieval quer. Elas precisam obedecer por gratidão e por amor. É assim o evangelho de Cristo. O relacionamento de Cristo com o seu povo é marcado por amor, verdade, justiça e graça. Muitos querem controle, aplauso, submissão, mas a forma como Cristo lidera é uma forma amorosa e graciosa. Meus irmãos, prestem atenção nisso. A liderança que um cristão exerce em qualquer ambiente em que ele está inserido, e ele está nessa função de liderança, é diferente da liderança do mundo. É uma liderança de serviço. Vejam o que Jesus fez antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Como que Jesus lidera? Não é pelo terror, mas é pelo serviço sacrificial. O Rei do Universo se ajoelhou diante dos discípulos para servi-los, porque a cruz redefine poder. No reino de Deus, o maior serve, o forte protege, o líder cuida. No reino de Deus é assim. No reino de Deus, o maior, o forte, o líder serve, protege e cuida. Por isso, meus irmãos, o Evangelho condena essa liderança por medo, por terror. Mas o texto continua. E o apóstolo Paulo vai mostrar aos senhores que todo líder possui um senhor acima dele. Vejam o que está dito na sequência do verso. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus. Com esse texto, Paulo quer destruir o orgulho humano. O senhor terreno, ele precisava saber: eu também tenho um Senhor.
está acima de mim, é muito maior que eu. O dono de escravo precisava entender: eu também sou escravo. O chefe precisava entender: eu também sou chefiado. O líder precisa entender: alguém lidera a minha vida. Essa é uma verdade que deve nos humilhar. Porque qualquer homem que seja mais poderoso desta terra ainda continua desse tamanho lá no céu. Não importa quanto de dinheiro ele tem, quantos funcionários ele tenha, o que ele faz, não importa. O homem mais poderoso da terra é o menor dos céus. Nunca precisamos entender, estamos no topo absoluto. O empresário responde diante de Deus, o chefe responde diante de Deus, o pai, o pastor, a autoridade governamental respondem diante de Deus. Ninguém está acima no tribunal de Cristo. E isso deveria produzir em nós um temor santo. Eu estou em algum papel de autoridade? Eu estou em um papel de orientação, de ensino, de liderança, de chefia. Tenha um temor santo. Porque um dia, Deus vai julgar palavras, intenções, abusos, arrogâncias, crueldade e omissões. Deus vai julgar tudo isso. Toda autoridade desse mundo é temporária. Mas quando Cristo voltar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele vai julgar os senhores terrenos. Isso consola os oprimidos. Isso consola os sobrecarregados. Isso consola todos aqueles que hoje estão numa relação difícil, em seu trabalho, em seu casamento, em sua família. Isso consola todos aqueles que tiveram líderes, seja nesses ambientes que eu citei, trabalho, casamento, família, igreja. Deus consola todos vocês, todos nós que já estivemos em situações como essas, dizendo: venham a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu vou aliviar vocês. A forma como eu lidero, Deus falando, Jesus dizendo, é mansa e humilde. É suave, é leve. Quanta esperança podemos ter nesse texto, sabendo que o Senhor dos senhores vê o que os senhores terrenos fazem. O Evangelho lembra que nenhuma injustiça vai escapar do olhar de Deus. Os homens poderosos terrenos parecem intocáveis aqui, mas não serão intocáveis diante do trono de Cristo. Por isso que a gente pode saber, todo líder possui acima dele o Senhor que criou os céus e a terra. Por fim, meus irmãos, o que nós aprendemos nesse texto? Depois de termos visto que o Evangelho transforma a maneira de exercer autoridade, depois de termos visto que o Evangelho condena uma liderança baseada no medo, e depois de termos visto que todo líder possui Deus acima dele, nós aprendemos que Paulo ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Vejam novamente o texto. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Meus irmãos, naquele mundo, a posição era tudo. Quando Paulo escreveu, havia certamente uma distância muito grande entre os poderosos e os miseráveis, entre os senhores e os escravos. De certa forma, até hoje, por vezes, isso acontece. Mas, diante de Deus, prestem atenção, riqueza não impressiona. O seu cargo não impressiona.
Você tem alguma fama? Isso não vale nada diante de Deus. Algum poder está em suas mãos? Só se for diante dos homens. Diante de Deus não é nada. Deus não julga como os homens julgam. No tribunal dele estarão diante do mesmo juiz o escravo e o senhor, o pobre e o rico, o famoso e o desconhecido. Talvez alguém diga: eu sou importante. Importante para quem? Diante de Deus nós somos pó. Sem Cristo, estamos todos igualmente condenados. Em Cristo, somos todos igualmente salvos pela graça. Não existe elite espiritual, superioridade moral, favoritismo diante de Deus, de forma alguma. Porque a cruz nivela todos nós. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então, meus irmãos, nós temos algumas aplicações para nós nessa noite, para as quais eu chamo a atenção dos irmãos. Primeira coisa, examine como você exerce autoridade. Você lidera pelo amor ou pelo medo? As pessoas que são lideradas por você florescem, melhoram, aprendem, ou sempre vivem tensas perto de você? Seu lar reflete Cristo Jesus? Sua liderança reflete Cristo Jesus? Então examine como você tem exercido o seu papel de autoridade. Segunda aplicação, lembre-se de que você prestará contas. Isso deve produzir humildade em nós. Isso deve produzir humildade em todos aqueles que estão em um papel de liderança, de autoridade. Deus está vendo o que a gente faz. E Deus vai julgar tudo o que a gente fizer. Uma última aplicação aqui é: trate pessoas como imagem de Deus. Isso é importante. Naquele mundo, escravos não eram tratados como sendo a imagem de Deus. Eram tratados como animais. Não pelos senhores cristãos. Porque eles eram exortados a tratarem pessoas como portadoras da imagem de Deus. O Evangelho muda a nossa visão das pessoas. Funcionários não são ferramentas. Membros da igreja não são números. Filhos não são obstáculos. Pessoas não são objetos. E Cristo morreu por pessoas. E é por isso que a gente trata as pessoas sem parcialidade. Meus irmãos, nessa noite, diante do texto de Efésios 6:9, nós fomos lembrados que o Evangelho transforma o exercício da autoridade. O mundo governa pelo medo, Cristo governa pela justiça. O mundo usa pessoas, Cristo serve pessoas. O mundo busca superioridade, Cristo destrói o orgulho humano. Existe um Senhor acima dos senhores. É o Senhor dos senhores. É Jesus Cristo que reina. E saibam disso, meus irmãos, prestem atenção. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, toda autoridade humana cairá, todo orgulho será humilhado, toda língua vai confessar que o nome dele está acima de todo nome. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso, nós aqui, desde já, vamos ser transformados e vamos nos consagrar para essa transformação, a fim de que lideremos com temor, sirvamos com humildade e vivamos debaixo do senhorio do Senhor dos senhores, Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Consagre sua vida ao Senhor nesse momento. Ore silenciosamente, confessando às vezes que você exerceu a autoridade de forma equivocada, errada, pecaminosa. Ore ao Senhor pedindo perdão e se consagrando para exercer uma autoridade e liderança
de serviço, de amor a pessoas. Ore ao Senhor nesse momento.